E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego e hoje eu vou responder algumas dúvidas dos assinantes do canal. Fica comigo! Bom, na semana passada eu coloquei no meu Instagram uma enquete perguntando quais que seriam as dúvidas do pessoal que acompanha o canal. Nós tivemos aí várias perguntas e eu vou fazer aí uma série de vídeos respondendo essas questões. Antes de mais nada, se você ainda não é assinante do canal, assina o canal aqui, compartilha esse vídeo e outros vídeos e curta o canal. A primeira questão que surgiu foi Tesouro Selic ou CDB para a reserva de emergência. Então assim, a reserva de emergência ela é um valor que a gente vai deixar guardado para uma eventualidade, se perder o emprego, se acontecer um acidente, enfim, um valor que a gente tem que ter guardado, que a maioria dos especialistas fala para a gente ter em torno de 6 meses os nossos gastos mensais, e aí esse valor ele fica lá à disposição, então ele tem que ser aplicado no investimento de baixo risco e de liquidez aí o menor possível, diária, D+1, D+2. Então assim, eu particularmente prefiro o CDB. O CDB é um certificado de depósito bancário, você empresta esse dinheiro para o banco, né? Vários bancos aí oferecem um CDB de 100% do CDI e a maioria deles tem essa liquidez diária, ou seja, se você pedir o dinheiro agora, em 5, 10 minutos o dinheiro já está na tua conta e você pode utilizar. Então, na minha opinião, é um valor aplicado de uma forma que você consegue ter acesso a qualquer hora e acaba sendo aí melhor. O Tesouro Selic, ele também é bom, vai render a taxa básica de juros da economia, só que ele tem um único, não vou dizer problema, mas ele tem uma questão na qual se você fizer o pedido de resgate hoje, o governo ele só te paga amanhã, então é D+1, né, a liquidez dele. Então ela acaba sendo um pouquinho pior do que o CDB. Por isso que eu acho que aí para quantias de até R$250 mil, que é o que vai abranger a maioria da população, o CDB ele acaba sendo mais vantajoso, porque mesmo que o banco venha a falir, tem a garantia do FGC. Então eu prefiro o CDB do que o Tesouro Selic. Vamos ver aí a nossa segunda pergunta. A segunda pergunta feita foram quais os 3 pontos mais importantes na escolha de uma ação. Então assim, antes de eu comprar uma ação nova, o que eu faço? A primeira coisa, né, o que eu acho que é mais importante ao escolher uma ação é o setor que ela está. Então, pegar setores perenes, setores que têm um histórico de lucro constante, um histórico de crescimento e assim por diante. Então, por exemplo, quando a gente fala de bancos, quando a gente fala de energia elétrica, saneamento e vários outros aí setores, são setores que todo mundo precisa, estando em crise ou não estando em crise, eles vão existir, não há uma perspectiva de disrupção assim, de deixar de existir. Então, o setor para mim é a coisa fundamental a escolher uma ação. Segunda situação que eu olho para escolher uma ação é a questão de ter um preço bom perto de um valuation. Então assim, escolhi o setor. Dentro desses setores eu vou escolher quais são as empresas que eu entendo que são as melhores ali do setor e aí eu vou analisar. Como que eu analiso para descobrir qual que é a melhor ação, por exemplo? Vou ver os indicadores, então o PL, né? O dividendo que ela costuma pagar aí nos últimos anos, e aí o DI, né, que é o dividendo, é sempre importante ressaltar que não vale olhar só os últimos 12 meses não. Então você tem que olhar lá um período de 5 anos, 10 anos, porque muitas empresas em um ano vai pagar muito e você olha para aquele número, parece que é muito, mas aquilo não é constante. Então o ideal é a gente ver sempre um histórico de 5, 10, 20 anos desses indicadores. Então PL, o dividend yield, né, que é são os dividendos pagos, né, o percentual, e também o VPA, né, que é o valor patrimonial por ação, para a gente saber se a gente está pagando um valor adequado perto do que essa ação vale. Tem gente que pega lá, o VPA da ação é de R$2, por exemplo, cada ação vale R$2, a pessoa está pagando 10, 20, 100 reais. Então, você está correndo um risco muito grande. Eu entendo que para você comprar uma ação, o valor patrimonial dessa ação, ela tem que ser adequada com o que você está pagando, né? Então, pode ser um pouquinho a mais, ter um prêmio ali? Pode, não tem problema. Mas quando você pega aí os melhores investidores, né, os maiores, os melhores livros de investimento, eles falam para no máximo ali 1,5 vezes, né? Então, pagar no máximo 50% a mais do que a empresa tem, né, o VPA. Claro que varia muito o setor. Se você for pegar aí um setor
aéreo, consumo, vai ser sempre muito mais do que isso, né? Mas não são setores aí que eu gosto muito, tá? Por isso que eu comentei desse 1,5 vezes. E por fim, né, depois do indicador, dos indicadores do setor, né, e esses indicadores eles conduzem a você saber qual é o preço que você vai pagar, se você está pagando um preço bom ou não. Então, se você achar que viu que a empresa é boa, que os indicadores estão bons e que o preço está num valor adequado com aquilo, né, e você tem ainda uma margem de segurança, já tem 2 fatores muito bons para a gente considerar comprar essa ação. O último ponto, então, desses 3 que me foram perguntados, seria a administração. Então, é muito importante saber quem que está comandando essa empresa, quem que são os administradores. Então, o diretor, né, os diretores, os presidentes, o conselho fiscal, saber se você está colocando dinheiro em uma empresa que tem uma boa reputação, que as pessoas que estão administrando são boas. Tá? Então, isso eu acho que é essencial. Até nessa questão da administração, uma das coisas que eu olho bastante é se os administradores eles têm ações da própria empresa. Por quê? Muitas vezes a diretoria não tem ação. Às vezes muitas pessoas acham que isso não existe, né? Ah, não, o conselho de administração vai ter sempre ação da empresa. E não é bem assim. Então, sempre olho se aquela pessoa que administra a empresa, ela de fato confia na empresa. E uma das formas da gente saber se ela confia é se ela tem ações da própria empresa, porque aí claramente ela está confiando se ela investe o próprio dinheiro dela, se ela não está simplesmente ali pelo salário, né, pelos rendimentos que ela vai oferir pelo trabalho. Então são esses os 3 pontos que eu considero aí mais importantes. E essa é a nossa segunda pergunta. Nossa terceira pergunta seria: qual o valor mínimo para começar a investir? Hoje, pessoal, diferente de antigamente, o investimento está acessível a praticamente qualquer pessoa. Por exemplo, se você quiser comprar um título da dívida, né, um tesouro direto, seja o Selic, o IPCA ou mesmo um pré-fixado, a partir de R$30 você já consegue comprar. Então, fundos imobiliários também, a partir de R$100 você compra, ações aí você compra com valores mínimos, vários fundos de investimento não tem valor mínimo, ou tem lá R$50, R$100, R$500. Então, assim, o importante é que todo mundo tenha um controle, né, do seu salário, dos seus rendimentos, do seu prolabore, e economize uma quantia considerável, lá 10, 20, 30% desse valor todo mês e vai investindo esses valores. Então não precisa começar com uma quantia elevada não. Tem gente que acha que tem que ter lá 10 mil, 20 mil, 50 mil e não é bem assim. Você pode começar lá com R$50 por mês, R$100 por mês, a quantia que der. E isso no longo prazo vai fazer bastante diferença. Tá? Então essa seria a nossa resposta para essa pergunta. Continuando, outra questão que foi perguntada é: o dólar sobe ou cai? Então, assim, fazer previsão de dólar é uma coisa extremamente difícil, tá? Então, o economista que faz, a maioria deles aí acabam errando. Por quê? Porque o dólar ele tem muitas variáveis, muita coisa pode acontecer e isso vai mudando todo dia, né? Então, assim, de forma geral, o que se tem hoje, né? Hoje é dia 4 de maio de 2020, a gente está com um valor bastante elevado, né? Os brasileiros, a maioria deles nunca viram num patamar tão elevado. E o que a gente tem a dizer? Vários economistas dizem o seguinte: olha, se a crise política continuar do jeito que está, se agravar mais, se a crise econômica nessa pandemia que a gente está vivenciando acabar piorando a situação e tudo mais, pode subir, pode chegar na casa dos 6 ou até mais. Agora, se a crise começar a se debelar, se as coisas começarem, né, a melhorar, então várias cidades estão com o comércio abrindo, voltando a funcionar ali, é claro, aos poucos, né? Mas se isso ao longo dos meses continuar acontecendo de forma tranquila, o dólar ele pode voltar aí e baixar da casa do patamar dos R$5. Então essas foram as nossas primeiras perguntas que eu consegui responder hoje. Tem mais algumas, vai ficar para os próximos vídeos. Então, até a próxima!